A paz, amados, Deus os abençoe poderosamente. Hoje é sexta-feira, dia de falarmos sobre o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus soberano, e dia de orarmos. Então prepare o seu coração, porque eu preparei uma partilha de acordo com o mover que Deus foi trazendo ao meu coração. Hoje é dia de falar que Ele é soberano. Hoje é dia de dizer que Ele está acima de todas as coisas. Hoje é dia de declarar que Ele é o Senhor de tudo, que Ele está sobre tudo e sobre todos. E quando nós entendemos isso, as coisas... Ô, Dani, troquei de internet, amor, obrigada, viu? Daniel, obrigada. Você sabe que na hora que eu tava sentando aqui, Daniel, eu lembrei. Aí eu fui lá e troquei. Troquei sim, tá? A Fabiana já colocou pra mim aqui. Deixa eu fixar o comentário da Fabiana. Ok. Então, nós vamos hoje falar sobre a soberania de Deus. Eu vou adentrar um pouquinho na guerra espiritual para que a gente possa, nessa sexta-feira, entender essa soberania e declarar. Né? Eu posso dizer para você que hoje eu me senti muito mexida assim, com a presença de Deus. Sabe? Quando você sente que Ele está com você, quando Ele... Eu fico até emocionada. Quando Ele acalenta seu coração, quando Ele faz por você aquilo que tudo é maravilhoso. O que Ele faz por você, o que é maravilhoso. Troquei sim, Kel, obrigada. Então, já vai aí, gente, olha, coraçãozinho, cenzinho, para que mais pessoas possam entender essa soberania de Deus. Já vai clicando mesmo, vai clicando, envia para as pessoas, porque hoje eu quero falar sobre o Senhor. Esse Senhor que eu tanto amo, que muda minha vida todos os dias. Ele não mudou minha vida só uma vez, Ele muda todos os dias. Ele faz por mim aquilo que humanamente ninguém poderia fazer. Sabe, eu sou tão grata a Deus, tão grata a Deus, tão grata a Deus, porque Ele não parou nos meus erros, Ele não me deixou à margem, Ele não me julgou. Ele só me amou e Ele me ama. Então, assim, mais do que qualquer amor da terra, qualquer pessoa que possa me amar, que possa dizer que me ama nessa terra, nenhuma dessas pessoas chegarão aos pés daquele que é o Senhor. Nenhuma dessas pessoas. E eu sou muito grata a Deus, porque eu sou uma mulher muito amada, amada na minha casa, amada por amigos, né? Tem sempre alguém que não gosta e tá tudo bem, mas as pessoas que gostam, gostam muito. Mas hoje, de uma forma muito especial, quero falar dessa soberania. Então vai clicando mesmo, clica no coraçãozinho, deixa que mais pessoas possam ver e experimentar dessa graça, dessa graça. Quando, assim, eu tive a primeira experiência real com Deus, minha primeira experiência real com Deus foi aos 6 anos de idade, real, ali eu entendi. Gente, eu tinha 6 anos. E a minha mãe, ela sempre incentivou a mim e as minhas irmãs à oração. Minha mãe sempre nos incentivou a orar. Sempre, 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 sempre. E isso fez muita diferença na nossa vida, né? Porque nós crescemos. É claro que em algum momento, na minha adolescência, eu já fiquei um pouquinho mais assim, né? Eu já não queria rezar tanto. Mas aí o Senhor me pegou definitivamente na minha adolescência. Na minha adolescência, Deus me pegou. E eu fui crescendo ao longo dos anos, né, em estatura, porque cresci muito, tenho 1,81 m, mas eu também fui crescendo em intimidade com Deus. Quando você para pensar em todo um processo de vida, sabe? Quando você para pensar no seu processo de vida, em quem você poderia ter sido se você não tivesse conhecido a Deus, em quem você é porque conheceu a Deus. Mas quando eu penso em Deus, e eu queria incentivar você que está aqui, quando eu penso em Deus, eu penso naquele amor tão generoso. Um amor tão generoso, gente, um amor que olha pra mim sem pensar assim, nossa, olha, já ela tá chata. Hoje, não, um amor que me ama, só me ama. E às vezes é muito difícil a gente explicar isso para as pessoas, porque pessoas na Terra estão sempre desejando que alguém as ame, que alguém as queira, que alguém fale que elas são importantes. E isso é bom, não é ruim. Quando alguém fala assim, eu amo você. Não é ruim quando alguém diz assim, eu quero estar com você. Não é ruim. Mas quando nós entendemos um amor maior, tudo fica diferente. A partir dessa
dessa partilha que eu quero começar hoje com você. Quando você entende esse amor, sabe? É um amor diferente. É um amor diferente. E às vezes você pode dizer assim: ah, Alessandra, eu não me sinto amada por Deus, porque na minha vida as coisas dão errado. Mas quem te disse que o fato de coisas na sua vida darem errado deixa de lado o poder de Deus? Isso traz a ausência de Deus. Não. Quantas coisas na nossa vida dão errado porque nós fizemos escolhas erradas. Nós tomamos decisões erradas, nós fomos por caminhos que não era da vontade do Senhor. Tem gente que fala assim: mas desde quando eu era pequeno eu sofro muito. Eu sofro muito, muita coisa acontecendo. Olha, eu passei por abuso, passei por traição, passei por morte. Eu entendo perfeitamente o que isso significa na vida das pessoas, mas eu entendo também que pessoas na Terra têm livre-arbítrio, e pessoas que decidem fazer algo ruim com outras pessoas não é vontade de Deus. Então, muitas vezes na sua infância você foi imposta uma dor que não era vontade de Deus. Às vezes aquelas pessoas que deveriam cuidar de você te trataram mal. E isso não tem nada a ver com o Senhor. E aí quando a gente entende que se sentir amada por Ele não é uma questão de que todas as coisas deem certo. É uma questão de que agora eu tenho consciência desse amor e Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim. É tão importante assim. Eu tô mais emotiva porque hoje eu acordei com essa sensação de adorar o Senhor, né? Eu cheguei ao ponto de falar: eu não vou dar conta de fazer a live, eu não vou fazer, porque eu vou ficar quietinha com Deus. E aí Ele veio trazendo no meu coração essa sensação de que Ele está comigo. E foi ai, por que Deus permite tanta coisa ruim? Por que Deus permite isso? Aí a pergunta certa não é por que Deus permite. Por que pessoas tomam decisões equivocadas? Por que pessoas são tão más? E aí quando a gente vai pensar em Deus, a primeira pessoa da Trindade, a gente entende o que aconteceu com Jesus. Por que Jesus teve que passar por aquela dor? Por mim que não valho nada? Por você que não vale nada? Onde estava Deus na hora do meu sofrimento? No mesmo lugar que Ele estava quando o filho dele foi dilacerado. Só que nós queremos o amor de Deus, uma coisa muito fantasiosa, né? Eu não posso sofrer. Deus me ama, eu não posso sofrer. Deus me ama, eu não posso ter problema. Deus me ama porque nós somos infantis, espiritualmente infantilizados. E nós estamos numa era que tanta gente incentivando só para você pedir coisas para Deus. Nós esquecemos de entender que caminhar com Deus é um processo. E que também na dor eu sou forjado. Que também na dor eu sou forjado. Que na dor eu sou formado. Que na dor eu posso ter esperança. É assim que as coisas acontecem. Sabe? É uma coisa assim. E aí as pessoas falam assim. Eu vi uma pessoa comentar, né? Deus só pensa no ego dele. Será que não é você que está pensando no seu ego e você está transferindo isso para Deus? Será que não é você que está pensando no seu ego? Será que não é você que está trazendo realidades ou viveu situações em que hoje você não consegue resolver por uma tomada de decisão errada, por um comportamento distorcido, e aí você fala: não, Deus só pensa no seu ego, e eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua dor. Mas quando a gente começa a pensar e ter autorresponsabilidade, a gente começa a ver Deus diferente. Deus não é obrigado a fazer nada além do que Ele já fez por mim. Ele deu seu Filho único para me salvar. Se nós fôssemos menos fantasiosos espiritualmente, nós seríamos muito mais evoluídos na questão espiritual. Né? Nós seríamos muito mais evoluídos na nossa questão espiritual. E aí a gente vai seguindo. No mundo espiritual, Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Todas as criaturas se submetem a Ele. Todas. Todas as criaturas se submetem a Ele. E eu gosto de pensar nisso. Ele é soberano mesmo.
Ele é soberano mesmo. E se Ele é soberano, Ele me deu capacidade de pensamento, Ele me deu capacidade de decisão, Ele me deu capacidade de ir e vir, Ele me deu capacidade de não ficar preso na dor, Ele me deu a capacidade de fazer o que é necessário fazer. Eu gosto de pensar muito no trauma, sabe? O que é o trauma? O trauma não é o que aconteceu ruim comigo. O trauma é quando eu fiquei preso no que aconteceu. E nós vamos ter até o final da vida, até o final dos séculos, um monte de gente que vai ficar paralisado, preso naquilo que me aconteceu, porque Deus não resolveu. E você nunca vai tomar a decisão de romper com o que te aconteceu de ruim, porque pra você é cômodo ficar preso, porque ele não fez, porque ele não faz, porque você sente pena de você mesmo. E uma das coisas que eu aprendi com Deus é uma força que vem dele. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força. Eu não vou ficar presa naquilo que fizeram comigo. Eu não vou ficar presa naquilo que tramaram contra mim. Eu não vou ficar presa no estupro. Eu não vou ficar presa no abuso. Eu não vou ficar presa na separação. Eu não vou ficar presa no bullying. Eu não vou ficar presa na rejeição. Eu não vou ficar presa na injúria racial. Eu não vou ficar presa. Eu vou ficar presa nele. E nós precisamos entender, começamos a cobrar de Deus porque não temos uma postura de decisão de dizer assim, amém, foi difícil, é difícil, não é fácil. Você tá achando que é fácil? Você tá achando que é fácil? Você tá achando que você é a única pessoa que sofre na vida, filho? Você tá achando que você é a única pessoa sofredora, que com você tudo foi pior? Aí você se depara com realidades que te dão um soco no estômago e você começa a tem dificuldade até de ter fôlego, porque você pensa assim, será que eu realmente sofro tanto assim? Mas é melhor ficar preso na dor, é melhor falar que ele não cuidou de mim. Ele não cuidou e nem você se cuida, né? Ai, Deus não cuidou de mim, nem você busca se cuidar, nem você busca sair dessa penumbra. Deus é soberano e eu vou declarar com a minha alma. Eu vou declarar com a minha alma até os últimos dias da minha vida. Deus é soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Ele veio até a mim. Tem gente que vai ter disposição para conhecê-lo numa verdade, numa transparência. E tem gente que não tem disposição, porque ele tinha que fazer por mim. Ele era obrigado a fazer por mim. Ele tinha que cuidar. Ele tinha que ser assim. E nós nunca assumimos a responsabilidade. Tomamos decisões equivocadas. Fazemos planos fora da vontade dele. Nós nunca o conhecemos. Mas sem conhecer a gente quer cobrar. É assim que a gente faz com as pessoas. Eu posso olhar para Ana Paula Santos 5 aqui e fazer um monte de comentários sobre a Ana sem sequer ter parado para conhecer a Ana, sem sequer ter parado para ouvir o coração da Ana. Eu não conheço as lágrimas da Ana, porque cada lágrima da Ana tem um nome. É assim que a gente faz com Deus. A gente não tem relação nenhuma com Ele, mas a gente quer que Ele resolva o nosso problema. Deus não é gênio da lâmpada. Deus não vem para resolver problema. Deus vem para trazer estrutura na nossa alma. É diferente. Como que isso se dá, Alessandra? O Espírito Santo nos revela a grandeza de Deus. O Espírito Santo nos revela a grandeza de Deus. Por isso que sou íntima do Espírito, sou íntima, gosto do Espírito. Há muitos anos eu deixei de ser menina na fé. Há muitos anos eu deixei de ser menina na fé. Ó, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Para quem tá aí falando, e eu entendo essas pessoas, nem julgo elas não. Mas eu vou te contar uma coisa. Você sabe o que é você ser criada num ambiente cristão? Você sabe o que é você ser usada por Deus? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você levantar a tua mão, orar por alguém e Deus curar instantaneamente? Eu vivi isso. Eu vivi isso. Você sabe o que é Deus falar com você em visões claras? Você sabe o que é isso? Eu vivi isso. Mas quando eu entrei na minha pior agonia de dor física, na minha pior agonia de dor física, Ele não fez por mim, em mim, o que acontecia com o dom que eu tinha com os outros. E um dia eu fui questionar Jesus lá no sacrário. E um dia eu falei, Jesus, o Senhor me usa para tantas realidades. Eu gostaria
Que o Senhor tirasse essa dor de mim. Eu não aguento mais sentir dor, Senhor. Eu não aguento mais. Você sabe o que é você sentir dor 24 horas por dia? Eu vivi isso. E eu disse para ele, brava, topetuda, para que o Senhor me usa então? Deus, ele disse, aquilo que eu te dei como dom não é para o seu favor, é para o favor dos outros. O dom que eu coloquei em você é para o favor dos outros. E eu disse, Senhor, eu tinha que passar por aquilo que eu passei. Ele podia ter me curado, ele podia ter me curado instantaneamente. Ele não fez. Você acha que eu deixei de amar a Deus por isso? Eu o amo 1000 vezes mais. 1000 vezes mais. Porque ele não me deixou ser uma imediatista. Ele não me deixou ser uma interesseira. Ele me revelou o coração dele. E ele dizia para mim, acalma seu coração. Eu tô com você. Você sabe quando as hemorragias começaram? Na minha vida, eu tive hemorragias muito graves. Como era pulmão, meu pulmão foi deteriorando. E as hemorragias, elas vinham pela boca. Não com ânsia de vômito, não tinha nada a ver com o estômago. Mas elas vinham pela boca. Você sabe que muita gente que andava comigo deixou de andar comigo porque eu era aquela pessoa que eu falava assim, eu colocava pra fora, era muito sangue, não era um cuspizinho de sangue. Pessoas deixaram de andar comigo. Eu deixei de ser uma amiga interessante porque eu estava sempre doente, com dor, com febre. E eu dizia, Deus, eu não vou te pedir cura mais. Eu só quero que o meu coração não se afaste de ti. Gente, eu tive que urrar isso. Eu tive que urrar isso, porque eu falei, Deus, eu tenho medo de me afastar de ti, porque eu tô querendo a minha cura, eu queria ficar logo livre daquela dor. Mas ele não se afastou de mim. E eu aprendi. Eu aprendi com dor. Eu aprendi no choro. Eu aprendi na solidão. Eu aprendi no abandono. Ninguém poderia fazer por mim o que ele fez. Ninguém. Eu me senti muitas vezes sozinha. E eu via que os meus pais, eles não sabiam o que fazer, que eles estavam desesperados. Eles não sabiam o que fazer. Que vai fazer o quê? E aí um dia eu dou entrada no hospital, eu tô te contando isso. E não era nem para contar isso. Eu dou entrada no hospital. Um estágio péssimo, ruim, mas ruim. Eu fui transferida de ambulância para um outro hospital. E eu vi o desespero da minha mãe. E eu comecei a desesperar por ela. Eu falei, o que vai ser? O que minha mãe... Eu vi o desespero, a agonia da minha mãe, porque a minha mãe falou assim, minha filha já emagreceu mais de 30 quilos. Eu era pele e osso. Não tinha um diagnóstico fechado. Eu não conseguia ficar em pé, eu não conseguia fazer nada. Já tinham tentado de tudo, nada resolvia. E eu falava, Deus, o Senhor já me usou para tantas coisas. Faz por mim, Senhor. E ele dizia, o dom que eu te dei não é para você, nunca será para você. Nunca será para você nunca se sentir maior do que eu. Hoje eu entendo o que Deus fez. Porque numa natureza prepotente e arrogante como a minha, imagina se ele faz tudo. Eu sou demais, porque quando eu oro, Deus faz. Hoje eu entendo, eu não sou nada. Não sou nada, eu bem sei. Tão pequeno, um grão de areia em suas mãos. Barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando em alto mar. Assim foi minha vida. E quando eu vejo as pessoas, e claro que ninguém tem que ser como eu. Ninguém tem que ser. Mas ali na dor, ele foi forjando o meu caráter. Ele foi forjando o meu caráter. E qual foi a revelação que o Espírito Santo me deu? Deus é infinito. Deus é infinito. Atos 17, dos versículos de 24 a 28.
fala para mim e para você que Deus não sofre nenhum tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Deus não sofre nenhum tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitar o Senhor. Naquele dia que a minha mãe me deixou naquele hospital, que ela desesperou porque eu tive uma crise. Nessa crise eu fui embora. E aí o que aconteceu? Foi-se. Morreu. O Senhor, Ele me traz de volta. Eu passo por tudo que tenho que passar. E tudo que eu passei se transformou apenas em gratidão por tudo que Deus fez por mim. Só isso. Como que você tem garantia? Eu vou repetir para você. Deus é infinito. Atos 17, do 24 ao 28. Eu fiz uma síntese, tá, gente? Porque eu escrevi tanta coisa e não vou conseguir falar nem metade. Deus não sofre nenhum tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Ele continua sendo Deus. Eu vou declarar isso com a minha vida. Ele me dá força. Eu não estou querendo que Deus entre aqui para tirar problema da minha vida. Depois disso, tanta coisa aconteceu, tanta coisa ruim. Eu não quero que Deus venha aqui tirar nada com a mão dele da minha vida. Eu só quero que ele me dê coragem, ousadia, intrepidez, sensatez, vontade de adorá-lo mesmo quando eu não quero. Vontade de louvá-lo mesmo quando eu não quero. Vontade de glorificá-lo mesmo quando eu não quero. Ânimo para levantar quando eu quero ficar quieta, de cabeça coberta e falar, eu quero ficar aqui, Senhor. Coragem para dizer para as pessoas, mesmo na dor, Deus continua sendo Deus. Haja o que houver, Ele será Deus. Deus é onipresente. O Salmo 139, os versículos 7 e 8 diz assim, Ele está presente em toda parte. Ele está presente em toda parte. Deus é onipotente. Apocalipse 1, 8. Ele possui todo o poder. Ele declara, eu sou o alfa, eu sou o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Ele tem onisciência, o conhecimento de tudo, ele conhece todas as coisas. Salmo 147, versículos 4 e 5. Eu tive que colocar as palavras que eu oro com elas. As palavras que eu oro com elas, porque eu tenho medo de esquecer quem é Deus. Eu tenho medo de esquecer quem é Deus. E eu, às vezes, olho para as pessoas. Ai, porque eu não consigo nada. Ai, porque eu não tenho força para nada. Ai, porque me ajuda. Ai, porque isso. Eu entendo a dor das pessoas, mas eu não entendo o comodismo de permanecer naquilo. Senhor, tá doendo, mas me levanta, me põe de pé. Senhor, eu perdi tudo, mas o Senhor pode me dar suas mãos. Senhor, aquela pessoa foi embora, me traiu, me deixou, mas o Senhor pode ser meu amparo, o Senhor pode me abraçar hoje. Quantas vezes eu pedi para Deus me abraçar? Ele pode contar as estrelas do céu, ele tem o poder. A gente não quer sofrer, né, gente? A gente não quer passar por dor, né? Ele é soberano, ele governa o universo e controla todas as coisas. Ele governa o universo, ele controla todas as coisas. Filipenses 2,13 diz assim, na verdade é Deus que produz em vós tanto o querer como o fazer conforme o seu agrado. Mas para isso a gente tem que viver em obediência. Vir aqui declarar a soberania de Deus alegra o meu coração. Declarar a soberania do Senhor. Ele é soberano. Ele enviou Jesus para me salvar e eu tenho convicção disso. Convicção disso. Como que você vence todas as coisas, Alessandra? Vence pela armadura do Senhor, vence pela alegria que Ele coloca no meu coração. Olha que legal aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, eu vou ler aqui, ó. Ai, meu Deus. Silmara Marçal. Ali, depois de 5 anos de um aborto, hoje eu estou aqui gerando um bebê de 6 meses. Olha que maravilha. Não dá para ler tudo porque tá subindo muito comentário, eu não estou conseguindo segurar. Que Deus abençoe sua gestação. Que as mãos do Senhor estejam sobre o seu ventre agora. Que seja uma criança que seja ungida agora pelo Senhor. Que a unção do céu desça sobre o seu ventre. E que essa criança seja sinal da graça de Deus na fase da criança, na fase da adolescência, na fase da juventude, na fase adulta, na fase como ancião. Que ele marque a geração dele como presença viva de um Deus que é soberano.
Viu, Silmara? Que Deus te abençoe. Acho que é Silmara mesmo, né? Que Deus abençoe sua gestação. Que Deus abençoe sua gestação. Olha, o Senhor, Ele tem poder. E eu quero falar sobre a realidade dessa soberania de Deus, essa soberania que está à nossa disposição. Ele é o Senhor. Regina colocou todas as palavras, né, Regina linda? Ele é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor que fez o céu, que fez a terra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Quantas pessoas às vezes falam assim pra mim: ai, Ale, queria tanto conversar com você pra você me ajudar. Eu entendo, muito natural a gente querer falar mesmo com as pessoas. É muito natural. Nós somos humanos. Nós temos o desejo, sim, muitas vezes de estar com alguém, de alguém trazer uma palavra pra gente. Mas o mesmo desejo que muitas vezes nós temos de falar com uma pessoa, nós não temos de falar com Deus. Nós não temos. Como eu preciso desejar falar com Ele? Sabe quando você acorda de manhã, você acorda com um cansaço, uma sobrecarga. Eu falo: Senhor, só me dá seu colo. Hoje eu preciso do seu colo, não é colo de ninguém, é o seu. Porque no seu colo eu obtenho força, no seu colo eu obtenho resiliência, no seu colo eu obtenho fé, no seu colo eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Gente, no meio da dor, toda dor, eu sempre falo com Deus: eu só não quero perder a visão de quem tu és. Senhor, não me deixa perder a visão de quem tu és. Querido, eu vou falar para você, Valde, né? Eu tenho vergonha de me colocar na presença de Deus. Não. Porque você é amado por Deus. Isso aqui não é conversinha, não. Porque você é amado por Deus. A gente tem que ter vergonha de ficar longe dele. Então se coloque. Eu estou te incentivando hoje. Ouve o que eu estou te falando como se eu fosse a sua irmã mais velha. Sabe aquela irmã mais velha que muitas vezes faz o papel da mãe? Eu estou falando para você como se eu fosse a sua irmã mais velha agora. Se coloca na presença dele. Se coloca na presença dele. Se coloca na presença dele. Para que ele seja o seu consolo. Eu sei que, eu não sei, eu senti muita coisa aqui com relação a você desde o primeiro comentário, porque eu li o seu primeiro comentário, rebati. Tô vendo o segundo agora e eu sinto tanta coisa no seu coração e tantos momentos de solidão, tanta coisa confusa. Só vai lá e se coloca. Você fala para ele: eu tô aqui, do jeito que eu sou. A minha bagagem o Senhor já conhece, eu só tô aqui. E tem dia, querido, que a gente não tem nem força para falar nada. Aí a gente lembra de Romanos 8:26, e eu não consigo falar, mas o Espírito Santo falará por mim. Só vai lá. Só vai lá. É tão importante isso. Essa presença, esse desejo, essa vontade da gente estar na presença do Senhor. Só isso. E às vezes, e quantas vezes nós vamos nos sentir mesmo incapazes, imundos, sujos, inadequados? É normal. Ser humano. Ser humano. Mas Ele está lá. Ele está lá. Eu estou te falando como se eu fosse sua irmã. E eu posso te adotar como um irmão espiritual para orar por você, porque eu sinto no meu coração o que você está passando. E eu sinto os conflitos que você está vivendo. E eu consigo, eu nunca te vi na minha vida. E eu sei que o Espírito Santo, ele não mente. Se durante a semana inteira eu estou aqui para falar de conhecimento, desenvolvimento humano, hoje eu estou como mulher profetisa eleita da casa de Israel. Hoje eu estou aqui como mulher de Deus. E não que eu não estivesse antes. Mas eu estou dizendo para você que hoje eu estou numa unção que é indiferente a uma unção específica. Então hoje eu quero dizer para você vai me mandar um direct para eu saber seu nome real, porque aqui é tanta coisa que sobe que eu não consigo identificar. E a partir de hoje eu vou orar com você. Porque se você está se sentindo tão à margem, tanta coisa, porque vem lá da infância, eu quero só te encorajar a se sentir amado por Ele, independente de qualquer coisa. O teu erro, as tuas lambanças não mudam quem é Deus. Entende isso? Mas quem é Deus muda a tua vida, muda a tua história. E eu quero só declarar uma coisa para vocês aqui, com toda a fé do meu coração, que eu quero rezar também. Hoje é dia de rezar, né? Então,
O Senhor, ele é muito maior do que o demônio, tá, gente? Ah, porque é o mal. Ah, porque é isso. Ah, porque aquilo. Deixa eu dizer para você, onipotente, onisciente, onipresente, soberano, tem o controle de todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas, de todas. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Gente, Deus começou a falar comigo hoje cedo. E aí as pessoas falam assim, ah, porque você está emotiva. Não, você não tem noção do que é Deus falar com você. Eu disse para ele, Deus, eu estou tão cansada. E ele disse, filha, eu sou o seu descanso. Você imagina se acordar com isso? Esse é o meu conforto. Essa é a minha paz. Eu não estou falando que tudo vai dar certo. Tem coisa que não vai dar certo. Mas ele está comigo. Ele está comigo. E quando eu aprendi que ele estava comigo, eu parei de trocar os pés pelas mãos, eu parei de tomar decisões equivocadas. Eu comecei a obedecer, gente. Eu comecei a obedecer. Só isso. Só isso. E se porventura, Alessandro, o inimigo vier contra mim, repreendam. E se porventura ele vier sugerindo, olha, gente, um dos campos mais utilizados pelo demônio, eu vou falar isso aqui, não é nem ambiente para isso. Eu tenho que tomar tanto cuidado, porque eu já levei tanta paulada na internet, mas já tô tão calejada que eu já nem tenho medo mais. Mas eu quero falar uma coisa, tá? Eu tô falando da soberania de Deus, mas eu sei que o demônio é sujo. E uma das áreas que o demônio mais usa para ferrar uma pessoa é a mente. Porque ele não consegue ler o que você pensa, mas ele sugere sentimentos, ele sugere pensamentos que acabam entrando nos seus sentimentos e afetam os seus comportamentos. Vou traduzir, vou de novo falar a frase, tá? O que ele faz? Ele não consegue ler. Deus não consegue, o demônio não consegue ler seus pensamentos. O demônio não consegue. Só Deus faz isso, né? Mas ele consegue sugerir. Então ele sugere pensamentos que afetam os seus sentimentos, que alteram os seus comportamentos. Aí a gente começa a sentir assim, tô assim, tô assado, meu Deus. Então a gente tem que repreender. Qualquer sentimento ruim que venha no nosso coração, a gente tem que repreender. Qualquer sentimento de medo, a gente tem que repreender. Porque existem medos que são normais e existem medos que são sobrenaturais, gente. Existem coisas, vou falar uma coisa pra você. Olha como é que são as coisas. Esses dias, eu tava dirigindo e tal. E aí, sem querer mesmo, sabe aquela coisa de viajar na maionese? Eu viajei na maionese, eu fechei um cara. Gente, eu fechei o cara. Eu falei com a minha irmã, eu achei que ele ia me dar um tiro. Gente, foi uma coisa... Foi surreal. Ele me olhou com tanto ódio, ele me xingou de tudo enquanto é nome. E foi uma coisa idiota, foi uma coisa boba, foi um deslize, bobinho. Ele me colocou pra baixo do chão. E ele parou o carro, eu falei, o cara vai me dar um tiro. Quando ele parou o carro, eu freiei, eu falei assim, agora só tem duas opções, ou ré ou acelera. E ele foi xingando aquele ódio. Eu olhei e falei, não é o homem, não é ele. Eu já entendi tudo. Eu já entendi tudo. Na mesma hora eu só repreendi. A sensação, eu falei com a Soraya, a sensação que eu tive que ele ia me dar um tiro, de verdade. E por que Deus colocou isso no meu coração? E se o cara tivesse uma arma de verdade? Eu não sei, gente. Mas na hora eu repreendi. Eu repreendi, falei, está repreendido em nome de Jesus. Ele foi embora, porque eu achei até que ele ia me seguir no carro. Eu já fiquei apavorada, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Na hora eu repreendi. Eu falei, Deus está repreendido. Você vai entendendo que você percebe as ações do mal em situações. Às vezes tem uma pessoa que você fala assim, fulano tem ódio de mim, fulano faz isso. Não é a pessoa. É o que está por trás. Por isso que é muito importante a gente entender essa soberania, tá? A soberania que nos guarda. Gente, foi uma coisa tão idiota. Foi uma coisa tão boba. Eu fechei. Foi uma coisa
coisa idiota, uma coisa besta. Tão besta, tipo assim, vacilo de trânsito besta que acontece com todo mundo. Ele teve ódio de mim. E aí você vai percebendo que situações que acontecem à sua volta não são situações naturais. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento dessa soberania. Quantas vezes o seu marido vai chegar em casa falando coisas pra você? Seu marido foi usado pra te ferir, num ponto que ele... Quantas vezes o seu filho, numa desobediência, numa loucura, fala coisas pra você que você fala assim, tira você do normal, parece que rouba o seu dia. Naquela hora você tem que falar, tá repreendido, sai Satanás. No trabalho, você chega no trabalho, seu chefe, um colega de trabalho. Jesus amado. Tem um monte de gente falando pra eu olhar o direct, vou ver se eu consigo. Se eu não conseguir hoje, que hoje tá um pouco puxado, tá, gente? Mas eu tento amanhã, que amanhã é sábado. Aí eu vou tentar. Amanhã é sábado de lavar minha roupa. E tá cheio de roupa pra eu lavar. Mas eu vou olhar assim, com carinho, tá? Então, quando você vai entendendo essa soberania de Deus, você vai entendendo também que o inimigo não vai deixar barato, não. Aí vem confusão aqui, aí quando ele não consegue atingir você no pensamento, sempre levanta alguém para trazer uma discórdia, uma conversa. Você consegue entender essa dimensão do que eu tô falando, gente? Guarda seu território, viu? Se você diz que Deus é soberano, passa a guardar seu território, passa a orar diferenciado, passa a fazer o seu momento com Deus diferenciado, passa a ter visão de águia. Passa a ter visão de águia, porque o demônio ele vai vir para nos roubar. E eu queria declarar uma frase de convicção para você hoje. Tem muito tempo que eu não faço isso, tem muito tempo que eu não faço. Mas eu queria deixar uma frase de convicção para você, porque tá aqui, não dá para você ver, né? Eu e os meus caderninhos anotados e coloridos, porque eu vou orando. Sempre que vou orando, eu vou marcando a palavra, eu vou orando por cada área específica. Às vezes eu tô orando por uma pessoa, às vezes eu tô num momento assim de criação de alguma coisa, sempre com Deus, tá? Minha vida sempre com Deus. E aí eu quero colocar essa frase de convicção para você. O poder de Deus está sobre mim. E não há demônios ou pessoas que me roubaram esta graça. Eu queria pedir a gentileza, tem umas pessoas muito rápidas aqui nas minhas lives. Então assim, se tiver alguém com essa agilidade, eu vou falar a frase só para digitar aqui, eu fixo no comentário aqui embaixo, para as pessoas lerem. Essa é a frase de convicção, tá? Seja convicta hoje. Seja convicta de declarar. Vou falar. Alguém pode digitar para mim? O poder de Deus está sobre mim. E não há... Eu vou de novo. O poder de Deus está sobre mim. Primeira parte da frase. O poder de Deus está sobre mim. E não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça. Quero repetir, tá bom? Vamos lá. O poder de Deus está sobre mim. E não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça. Deu para pegar, gente? Eu não sei se deu para pegar tudo, né? Pronto, a Gabriela já pegou. Graças a Deus. Obrigada, Gabi. O poder de Deus está sobre mim, e não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça. Frase de convicção hoje. Quando você tiver frase de convicção, frase de convicção, repita. O poder de Deus está sobre mim, e não há demônios ou pessoas que me roubaram esta graça. Quando você escrever essa frase, Alessandro, no momento de dor, no momento de dor, o poder de Deus está sobre mim, e não há demônios ou pessoas que me roubaram esta graça. Eu escrevi essa frase no momento de muita dor. Eu sei o dia. Eu sei o dia que eu estava orando. Esse é meu caderno de oração, gente. Eu trouxe aqui meu caderno de partilha de oração para falar com vocês. O poder de Deus está sobre mim. Olha essa declaração, gente. O poder de Deus está sobre mim. Não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça. E quando eu falo demônios, é toda astúcia do mal.
E quando eu falo de pessoas, é a cunhada louca que levanta para te desejar mal, é o colega de trabalho que trama, puxa seu tapete, pode te levar até a perder seu emprego, é o chefe que trai você, te rouba financeiramente, que não paga lá seu FGTS, seu INSS, e aí fala que vai te mandar embora, mas está tudo atrasado. É uma mãe, muitas vezes, que tem um comportamento que não é de mãe, né? Quantas mães, infelizmente, não têm um comportamento de mãe, que ao invés de acolher, que ao invés de amar, de proteger, são as primeiras a destruírem, são as primeiras a derrubarem. Quantas vezes é um namorado que chega para você do nada e fala, olha, já não quero mais porque eu tô com a fulana, com a cicrana, e às vezes você tá aí, como assim? É o marido que vai embora, que já tá com outra, que tá grávida, mas você tá declarando, olha o que eu tô falando para você, o poder de Deus está sobre mim. E não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça. E não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça, porque o poder de Deus está sobre mim. É sim a sogra tóxica, o sogro completamente louco, o filho desobediente, agressivo, prepotente, que come as suas custas e manda você calar a boca. Por isso que nós temos que declarar isso. Essa frase de convicção é uma frase para, sabe, alavancar o nosso coração e ao mesmo tempo fincar o nosso coração na rocha verdadeira. O poder de Deus está sobre mim e não há demônios ou pessoas que me roubaram essa graça. Eu vou precisar declarar isso muitas vezes. Eu me recordo que nesse dia aqui, tem umas lágrimas aqui, porque assim, quem me conhece fala assim, sua Bíblia é marcada por lágrimas de tristeza, de alegria e de dor. Eu falei, só Deus conhece. Era uma coisa muito séria, muito grave que tinha acontecido comigo. E eu falava assim, o poder de Deus está sobre mim. E não há demônios ou pessoas. E não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça. Eu assumo isso. Por isso agora eu quero orar com você. Ainda que sejam 5 minutos, eu quero orar com você, pedindo ao Senhor essa graça. Que nós tenhamos o nosso coração completamente alicerçados na rocha. Que nós tenhamos essa convicção. Como que é importante isso? Declarar, sabe? Como eu me recordo, quando eu falo a frase, eu sinto até um nó, assim, porque era uma coisa muito grave. E eu falei, nada vai roubar de mim a graça de Deus. Ah, gente. Sabe quando você se sente de pés e mãos atadas? Assim que eu estava me sentindo. E eu falei, Deus, eu preciso de Ti. Eu fico, assim, tão mexida com a graça de Deus, né? Que eu falo, nenhum demônio, nenhuma pessoa. Porque às vezes a pessoa que tenta roubar a nossa graça, gente, com os comportamentos, com as loucuras, é quem come com a gente ali do lado. É quem está convivendo com a gente ali. Né? Então, é isso. O poder de Deus está sobre mim. E não há demônios ou pessoas. Não há que me roubaram essa graça. Quero convidar você para orar. Nós podemos orar agora em nome de Jesus. Nós queremos orar, pedir ao Senhor que Ele esteja nesse momento no centro da nossa vida, porque nós sabemos que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Eu quero muito orar para uma moça que estava questionando aí, né? E eu fui lá e confrontei ela também, que ela falou que não se sentia amada por Deus e muitas coisas te aconteceram. Pessoas fizeram, mas você também errou bastante. Eu sinto isso tão claro no meu coração, mas eu queria muito que você declarasse essa frase de convicção sempre, e eu quero muito orar por você, tá? Eu quero mesmo de verdade, nos meus rosários, nas minhas comunhões. O rapaz também que sumiu, que eu não vi ele aqui, mas que eu te falei que eu estava te falando como se você fosse meu irmão mais novo, e eu sou a irmã mais velha. Sabe aquela irmã mais velha que muitas vezes assume a posição de mãe? É assim que eu estava falando com você, que você disse que não tinha coragem de se colocar na presença do Senhor. E eu quero, junto com você, te encorajar e te levar a se colocar na presença do Senhor, tá? Então nós vamos orar agora pedindo ao Senhor essa graça, esse derramar pleno, que a força do Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que a força do alto seja o nosso revestimento, que não há nada que poderá nos roubar a graça nesse dia e nos próximos dias que virão.
Que o Senhor esteja conosco. Então nós vamos orar pedindo ao Senhor, como católicos e todos evangélicos e de outras crenças se sintam tranquilos, em paz, não tem problema, mas como católica eu gosto de professar a minha fé. Por isso eu inicio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor nesta hora a graça de um revestimento na nossa mente, no nosso coração. Que nós possamos agora ser revestidos do poder do alto, da força que emana direto do coração de Jesus. Que nós possamos nesta hora receber essa alegria que vem do Senhor, a alegria que nos faz dar passos, que possamos viver agora aquilo que o próprio Deus tem preparado para nós. Por isso, Senhor, Tu és um Deus que nos conhece, Tu és um Deus que sabe a realidade daquilo que estamos vivendo, e eu quero Te apresentar cada pessoa desta live, individualmente. O Senhor que conhece as realidades do coração, o Senhor que conhece as realidades dos pensamentos, o Senhor que conhece pessoas aqui com sentimento de suicídio, o Senhor que conhece pessoas desesperadas. Eu quero colocar em Tuas mãos o Alex. Eu vi ele pedindo aqui, ore por mim. Eu quero colocar em Tuas mãos o Alex. Eu quero Te pedir, Jesus, mergulha o Alex no Teu sangue. E tudo aquilo que tem aprisionado, prendido a vida dele, que o Senhor possa, nesta hora, dar uma ordem. Eu quero colocar todas as pessoas que estão pedindo aqui, que sofrem com as suas mães, mães que muitas vezes não agem como mães, mães que muitas vezes agem como inimigas. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, das filhas e dos filhos que possuem esse tipo de mãe, com esse comportamento. Eu quero Te pedir aqui, Senhor, com toda a verdade do meu coração, que o Senhor vai sondando os corações, as lágrimas que estão caindo agora. Quantas lágrimas de cansaço, quantas lágrimas de dor, quantas lágrimas de solidão, mas Tu és o Deus que nos conhece. Tu és o Deus que sabe o que passamos. Olhar pelas pessoas que sofrem nos seus locais de trabalho. Quantas realidades, meu Deus do céu, que parece um verdadeiro inferno. Os locais de trabalho, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Quantas as pessoas aqui estão trabalhando porque precisam do dinheiro, mas não suportam o peso emocional, os laços também de ódio, de dor, de quantos colegas de trabalho trazem esses laços de ódio, e isso causa dor no coração de quantos que estão aqui. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. E nós queremos declarar que o Teu poder está sobre nós. E não há demônios ou pessoas que nos roubarão esta graça. Vai sondando o coração e a vida de cada um. Vai sondando o coração e a vida, Senhor, de cada pessoa. Olha, Deus, o desespero na alma dos Seus filhos. Olha, Senhor, o desespero. Quantas vezes nós não temos com quem falar. Nós não temos, mas o Senhor está aqui para nos ouvir. O Senhor está aqui, Senhor, para nos abençoar. O Senhor está aqui para nos consolar. E isso independente aqui, Senhor, do credo, da religião. O Senhor está aqui para nós. O Senhor nos ama. O Senhor é um Deus que nos ama. Tende misericórdia de cada um dos Seus filhos que estão aqui. Somos Teus filhos. Estamos clamando por Ti. Somos Teus filhos, estamos clamando. Abba, Pai. Abba, Pai, tende misericórdia de nós. Abba, Pai, tende misericórdia de nós. Quantas vezes, Senhor, nós não sabemos nem o que orar, porque é tanta dor, é tanto soco no estômago, é a vida batendo na nossa cara 24 horas por dia. A gente não sabe para onde ir. Mas o Senhor é Deus. Eu quero Te pedir agora, pega cada um de nós aqui pela mão. Pega cada um de nós pela mão, Senhor, nos conduza ao lugar da Sua visitação, ao lugar do renovo, ao lugar da paz, ao lugar que só o Senhor conhece. Nos leva a este lugar. Olhai por cada nome aqui que estão apresentando, por cada realidade, pelas pessoas que estão nas UTIs. Que o Senhor possa olhar agora os pedidos, Senhor, orando pela família, pai, mãe, irmão, pela restauração familiar, restauração de casamento. Oh, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Eu quero colocar a Wellita dentro do seu coração. Eu quero colocar a Wellita dentro do seu coração e eu quero Te pedir, Jesus, com toda a fé da minha alma. Ela não precisa crer, ela não precisa entender, mas eu quero Te pedir. Porque o coração desta mulher está sangrando. Eu Te peço como filha e Te peço com toda a humildade da minha alma
Que o Senhor possa traçar um caminho para que ela te encontre, para que ela entenda todo esse processo. Eu te peço nesta hora, Senhor, marque o coração da Wellington com a tua presença. Que a partir de hoje seja um tempo novo, de renovo e de respirar para ela. Senhor, eu consigo sentir o coração dela e eu estou te pedindo. Eu estou te pedindo, eu estou te clamando, eu estou te implorando, Senhor. Tem misericórdia. Existem várias decisões que ela tomou que são erradas, existem várias situações, mas eu estou te pedindo. Assim como aquele cego gritou, Jesus, filho de Davi, me cura. Eu estou te pedindo, Senhor, tu que és o filho de Davi, cura a Wellington nesta hora. E tantos pedidos, e tantas realidades, visita nessa sexta-feira a cada um dos teus filhos. A cada um dos teus filhos, a todos aqueles que estão pedindo, ora por mim. Ora por mim, eu estou pedindo ao Senhor agora, que vai tocando e sondando casamentos, realidades profissionais, realidades financeiras, realidades no servir da igreja, independente de você ser católico ou não, que o Senhor possa operar e fazer poderosamente na sua vida. Ele é o Senhor que está acima de todas as coisas, opera com prodígios, opera com milagres, Senhor. Que o Senhor vai ouvindo as orações das mães, né? Quantas mães estão aqui pedindo pelos seus filhos? Olhai, Senhor, pela realidade de mães que clamam pelos seus filhos. Tem misericórdia, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, aquele que impera e aquele que governa. E mais uma vez, Jesus, nós queremos declarar: o poder de Deus está sobre mim. E não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça. Não me roubarão esta graça. O poder de Deus está sobre mim. E não há demônios ou pessoas que me roubarão esta graça. Que hoje seja uma sexta-feira de graça, de paz, de bênção, de unção, de renovo. Que hoje seja uma sexta-feira onde você possa sentir a visitação, a presença de Deus. Que hoje, nessa sexta-feira, você sinta e experimenta o agir de Deus. Que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe você, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que você jamais esqueça da soberania de Deus. Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é o Senhor. A todos aqueles que ainda têm essa desconfiança de Deus, sinta nesse dia a presença salvífica dEle, essa presença que cura, que renova, que restaura, que ampara, essa presença que faz toda a diferença na nossa vida e na nossa história, de uma forma muito especial. Você hoje, você dessa live, você estará nas minhas orações. Eu não conheço os nomes, eu não tenho como guardar todos os nomes, é impossível. Mas eu posso dizer, cada pessoa que esteve nessa live, Senhor, eu estou te apresentando, você estará nas minhas orações. Que Deus abençoe você, que Deus guarde você. Já quero preparar aqui o ambiente para que você seja visitado pelo Senhor. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. E a gente se encontra na próxima semana. Fica com Deus.